Olá, meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a evangelista Beatriz Silva e hoje nós estamos aqui com a diaconisa Fabiana Teoriuel, que irá trazer uma palavra e um testemunho diretamente do Senhor para os nossos corações. Amém. Quero agradecer o convite. É um prazer estar nesse canal abençoado. Creio que vai ser mais um testemunho de bênção para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade. Amém. A paz do Senhor. Meu nome é Fabiana Teruel. Estou aqui hoje para falar desse amor maravilhoso que me encontrou, que é o amor do nosso Senhor Jesus. Né? Hoje, graças a Deus, sou uma pessoa livre, liberta pelo Senhor. Né? Tenho procurado viver uma vida de santidade nos caminhos do Senhor, mas nem sempre foi assim, né? Lá atrás teve algumas decisões que eu tomei que me fizeram me perder no caminho, e tudo isso são sementes, né? Sim. E aí a colheita não foi a colheita que eu esperava. E muitas vezes nas nossas vidas nós priorizamos coisas que não são importantes nas nossas vidas e fazemos escolhas erradas. E essas escolhas trazem consequências tristes que acabam prejudicando a nossa vida, a vida de quem está próximo, dos nossos familiares, né? Mas nós temos um Deus todo-poderoso e esse Deus transformou a minha vida. E é esse testemunho de transformação, de libertação, de cura, de restauração que eu vim aqui contar um pouquinho para vocês nesta noite, né? A palavra do Senhor diz, né, em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o versículo que eu carrego comigo todos os dias. Quando a ansiedade tenta tomar conta de mim, quando o desespero diante de alguma situação tenta tomar conta de mim, respiro e medito, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, hoje é o meu manual de vida. É aquilo que eu levo comigo para que eu possa tomar as decisões acertadas. E em oração, pedindo ao Pai, né, pedindo a Ele que me oriente, que me ajude, hoje eu consigo fazer decisões acertadas, né? E quando eu era mais nova, né, fui criada na igreja, meus pais cristãos, evangélicos, me ensinaram o caminho da verdade, né, o caminho que liberta. Porém, conforme a gente vai crescendo, a gente começa a fazer as próprias escolhas, né? Sim. Já não são mais os nossos pais quem nos dirige, né? Eles nos orientam, mas a gente passa a andar sozinho, né? Não tem mais aquela proteção o tempo todo, eles não estão o tempo todo com a gente, né? E nessa adolescência, né, nessa fase da adolescência, eu comecei a procurar alguns caminhos tortuosos, né, andar por caminhos tortuosos. E isso fez com que eu conhecesse coisas desagradáveis, né, tomasse atitudes que desagradavam a Deus e com isso me afastei do Pai. Hoje, já vou até tocar nesse assunto, né? Hoje eu paro e olho tudo que eu vivi e falo, por que eu não conheci essa graça antes? Por que eu não me envolvi dessa maneira antes, né? Foram tantos anos de sofrimento, de luta, sendo que poderia ter sido tudo totalmente diferente se eu tivesse entregado a minha vida verdadeiramente nas mãos do nosso Salvador. Muitas pessoas hoje olham para mim, Beatriz, e falam assim, nossa, como você é radical, nossa, precisa tudo isso, né? Mas isso pode, isso não pode? A pergunta você tem que fazer para a Bíblia. Sim. Porque eu vou responder de acordo com o que está na Bíblia para você. Pode? Não pode? Vou responder de acordo com o que está nas Escrituras. E aí você vai falar para mim, mas eu não concordo. Então você vai também para as Sagradas Escrituras. Sim. E veja se o que você pensa está de acordo, se o que você pensa está de acordo com a Bíblia. Ela é a verdade, a palavra do Senhor é a verdade. E é a Bíblia que nos guia. Se eu tivesse conhecido antes essa verdade, dessa maneira, me envolvido na graça e conhecido os princípios que eu deveria ter andado, eu não teria errado tanto e chegado ao fundo do poço como eu cheguei. Mas eu não dei valor àquilo que estava acontecendo na minha vida. Que eu estava na casa do Senhor, né, uma família abençoada, pais dedicados, não valorizei e simplesmente joguei tudo pro alto e fui viver uma vida carnal.
realizando os prazeres da carne, me envolvendo em drogas, bebidas, prostituição e muitas coisas erradas. A gente, quando se afasta de Deus, a gente não é nada. A gente já não é nada. Longe de Deus, pior ainda, porque a gente fica sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E isso fez com que eu tivesse, né, desvio de caráter, de personalidade, né, muitos transtornos, né. Então foram acontecendo coisas muito chatas, tanto pra mim como pra minha família, né? Mas eu entreguei a minha vida nas mãos do Salvador. E tudo isso ficou pra trás. Hoje, né, eu sou liberta e transformada por Ele. Mas como tudo isso aconteceu, né? Como foi esse caminho? Vou tentar, né, resumir, né? Mas eu gosto mais da parte, hoje eu gosto mais da parte do encontro. Antes eu falava muito de tudo que eu vivi nas drogas, né? Na prostituição, lá fora, né? Hoje, todos vocês sabem, falar que eu fui envolvida com droga, com bebida, vocês já sabem como é. Vocês sabem que tinha a parte da balada, das noitadas, de chegar no outro dia virada, de ter ressaca, de passar mal, de ter a opressão no outro dia, a depressão no outro dia. Isso todo mundo já sabe, né? Então, eu quero falar com você que ainda não conhece o outro lado da história. Talvez você está aí desesperado, sem saber como sair de tudo isso que você está vivendo e não conhece ainda o amor do Criador, o amor daquele que te formou. Jesus, Ele nos fez, Deus, Ele nos fez, nos criou para a sua glória. E nós somos a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E a partir do momento que eu entendi essa verdade, porque a gente vive na caminhada cristã como adolescente na igreja, alienado de tudo que está acontecendo. Claro que tem exceções, tem adolescentes que já se envolvem ali com a presença, né, já conseguem caminhar, mas no meu caso fiquei alienada ali, prestando atenção em outras coisas, dispersa, tirei o foco daquilo que era importante naquele momento e isso fez com que eu me perdesse, né? Então, que nós possamos focar naquilo que é prioridade. Naquilo que verdadeiramente importa. Que importa. E hoje, sabendo de tudo isso, né, que eu preciso buscar primeiro o reino de Deus, eu procuro viver uma vida que vai me levar para o céu, né? E para eu caminhar, né, para chegar no céu, eu preciso renunciar aos prazeres da minha carne. Não é do jeito que a gente quer. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos mandou. Fazer a obra dele. Lógico, não é todo mundo que vai pregar, não é todo mundo que vai... Cada um tem um dom específico, mas você precisa andar com Jesus. E saber qual é o propósito dele para a sua vida. A partir do momento que você se coloca na posição e passa a entender que existe um Deus que tem um propósito para a sua vida, você passa a viver processos importantes que não são fáceis. E muitas vezes, quando você começa na caminhada cristã, vem as lutas e as dificuldades e você desiste. Você para no meio do caminho porque não consegue passar o processo, né, que você está ali em transformação, de libertação. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas o Senhor está contigo. Vai passar, calma, ei, espera no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E vivendo dessa maneira, esta verdade, me coloquei diante do Senhor Jesus, aprendendo a lutar com as armas espirituais. Isso fez grande diferença na minha vida. Por quê? Porque antes eu tentava resolver as coisas à minha maneira. Eu tentava resolver as coisas do meu jeito e dava tudo errado, eu me frustrava. Hoje me coloco de joelhos em oração, que é a chave, a oração é a chave para a nossa vitória. Nós temos um Deus que nos ouve, nós podemos a qualquer momento do dia falar com o Pai, falar com Ele, que nos ouve o tempo todo. Ou no momento mais íntimo que a gente tem, que é quando a gente fecha a porta do nosso quarto, ora ao Pai em secreto, o Senhor nos ouve. E também às vezes eu gosto de compartilhar experiências que eu tive e às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas você fala, né, tanto de coisas que você faz e faz isso, faz aquilo, leio a Bíblia, oro, faço campanha. Só que as minhas experiências você não precisa fazer do mesmo jeito. Você não precisa fazer, eu vou fazer campanha de manhã das 7 às 7h30. Não, mas por que a gente conta pra vocês que nós temos essas experiências de jejum, sim, de oração? Para que você também seja influenciado
a ter experiências com Ele. Seja da maneira que você sentir no seu coração, da maneira que você escolher. Mas eu quero que nesta noite, nesta manhã, seja qual for o horário que esse vídeo esteja chegando até você, você se posicione diante do Senhor e diga para Ele o que você quer. Porque eu tenho certeza que Ele vai te ouvir e você vai começar a viver uma vida vitoriosa, diferente de tudo que já aconteceu. E tem momentos da vida da gente que parece que tá tudo bem. Você está longe da casa do Pai, você está longe, não ora mais, não canta louvores, não lê a palavra e acha que tá tudo bem. Se afastou da casa do Pai, tá vivendo tudo tranquilamente, tudo ainda tá dando certo, né? Só que nós temos que saber que nós estamos plantando e lá na frente a colheita vem. E foi o que aconteceu comigo. Teve momentos da minha vida que eu achei que estava tudo bem, né? Andando longe de Deus, da minha maneira, as coisas acontecendo. Porém, chegou um dia que a conta chegou. E a conta chegou e quando a gente vai pagar o preço é alto. E nós não precisamos disso, porque se nós nos posicionarmos, Ele, que é Deus, já pagou por nós o preço. Ele já fez um sacrifício na cruz do Calvário por mim e por você, para nos salvar. Deus enviou o Filho único dele por amor a nós. Quer mais amor do que esse? Que prazer eu tenho em servir esse Senhor. Hoje, né, eu tenho assim aquela satisfação de saber que eu sou filha do Rei, filha de um Deus todo-poderoso, né? Glória a Deus. E a gente fica até meio metida, né, Bia? Porque a gente é aqui na Terra embaixadores do reino dos céus. Nós estamos aqui representando um reino que vai nos levar à vida eterna. Aleluia. Nós vamos viver um dia lá no céu junto com o nosso Senhor. Mas para isso nós precisamos fazer aquilo que as Sagradas Escrituras diz: ler a Bíblia, buscar. Mas eu quero falar com vocês como eu consegui essa libertação, né? Jesus, ele tá pronto a te ouvir, a te libertar. É só você abrir o seu coração. Porém, nós precisamos ter algumas atitudes diárias para que a gente não caia, né? Não caia. E durante alguns períodos eu caminhava com Cristo, de repente dava aquela deslizada, voltava pro mundo. Aí de novo, novamente, começava a caminhar. Por quê? Porque eu parava de fazer coisas importantes, que era priorizar oração, jejum, cultuar no templo. Como é importante a gente ir ao templo. Ah, mas eu tenho Deus, Deus está aqui, Deus está na minha casa, eu posso orar na minha casa. Nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos. Como é importante, olha essa comunhão aqui, eu e a irmã Beatriz, né, a evangelista Beatriz, como é gostoso, como a gente tem prazer quando chega na casa do Senhor, encontra os nossos irmãos, o abraço, uma palavra amiga, não só o culto todo, que já é uma bênção, que o céu desce, né, a glória de Deus desce sobre nós, né, e hoje nós vemos muitas pessoas se afastando da igreja, se afastando do templo, do cultuar no templo, e isso entristece o nosso coração, porque se hoje nós estamos aonde nós chegamos, é porque tem uma igreja que ora, uma igreja que clama pelo povo, por todos nós, e nós estamos aqui, porque uma igreja orou por mim, né, a minha família estava lá junto com a igreja, clamando, buscando, né, e nós alcançamos a vitória através da oração da igreja, então eu vejo essa importância de nós estarmos congregando. Então o passo a passo foi esse, né, oração, jejum, leitura da Bíblia, não deixar que outras coisas venham me influenciar, né? As coisas externas, palavras, né? Atitudes. Quando erro, peço perdão para Deus, e a gente não é perfeito, a gente erra o tempo todo, a gente peca, mas o Senhor, Ele nos perdoa e nos dá um dia novo, né? Um dia após o outro nós vamos alcançando, né, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Eu penso assim, às vezes eu falo, ai, eu queria que Deus tirasse isso de mim logo. Né? Ele é poderoso para vir aqui tirar algo que ainda não está totalmente perfeito, né? E tirar hoje. Porém, nós temos o espinho na carne, né? Sim. Então aquilo ali tá ali para que você não se esqueça de onde você saiu, para que você tenha ali a dependência do Senhor. E eu passei a depender dele. Hoje eu sou totalmente dependente de Deus. Eu acordo, a primeira coisa é agradecer a Deus e pedir para Ele me ajudar, né?
E o Senhor tem estado ao meu lado, Glória né? a Deus. Grandes Aleluia. coisas o Senhor tem feito por nós. Nós temos aí buscado a presença do Senhor. E eu falo, né, que o meu prazer é que a minha família, a minha casa sirva ao Senhor, né? E hoje eu tenho a minha casa e a minha família servindo a Deus. Aleluia. Que alegria ver os meus filhos, o meu esposo, né, me acompanhando na casa do Senhor. E nós vamos ser um canal, né, de bênção na vida. Nossa família vai ser um canal. Eu falo assim, que eu vejo, a gente tem que sonhar, né, e pensar coisas boas para nossa família, né? E eu vejo assim a nossa família como uma flecha. Eu falo para eles, olha, eu vejo a gente como uma flecha que vai assim atingir muitas vidas aqui na terra, né? Então eu quero vocês trabalhando na obra, quero ver vocês, né, engajados, né? Então a gente tá, né, criando os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E essa libertação que o Senhor fez na minha vida do mundo aí sujo, né, suja no pecado, né? Que tristeza que era, que tristeza. E hoje eu consigo ser feliz com Jesus porque Ele me dá alegria. Não preciso buscar alegria em outro lugar. Jesus é a minha alegria. E durante a caminhada, a gente vai passando por diversas situações. E outro testemunho de libertação que eu quero aqui contar pra vocês é sobre a questão da depressão. Eu tive depressão num período, quando foi nesse período de libertação das drogas, né, das bebidas, tudo, né, pra ficar longe de tudo isso. Foi um período muito difícil. E depois, recentemente, né, eu também tive depressão novamente, uma tristeza, uma angústia que eu não sabia de onde vinha, né, e chorava e não tinha motivação, né, não tinha vontade de fazer as coisas em casa, né, e muitas vezes você tá aí triste, abatido, com essa angústia, deprimido, e você não consegue sair, e nós precisamos procurar ajuda, né, peça ajuda, peça alguém da sua igreja, da sua comunidade, fale. Às vezes a gente culpa muito a igreja, às vezes por, eu tô aqui passando por isso, mas a igreja não veio aqui, mas a igreja nem sabe, né, embora seja o papel da igreja também ir te visitar e também ir, né, até você, mas às vezes a igreja não percebeu que você não tá, então nós não podemos ficar terceirizando coisas que a gente pode fazer. Nós podemos nos levantar e dar o primeiro passo e lá falar, olha gente, eu tô precisando de ajuda. Quantas vezes eu não cheguei na nossa pastora, né, pedir ajuda pra ela, pedir ajuda pra minha mãe, né, sempre pedindo pra alguém me ajudar e contando que eu estava passando por aquela dificuldade, contando que eu estava deprimida, porque senão as pessoas não vão saber. Então se você hoje tá aí triste, deprimido, ore sim, peça ao Senhor do seu jeito aí, clame ao Senhor por ajuda, mas também fale com alguém. É tão importante que a gente conte para as pessoas o que a gente está vivendo, porque também as pessoas às vezes não tá nem imaginando. Porque quando a gente está com depressão, muitas vezes a gente lá fora de casa bota um sorriso no rosto, tá vivendo. Muitas pessoas eu encontrei e falou, uma amiga até eu encontrei esses dias, ela falou, contei para ela, né, que Jesus tinha me libertado, me tirado daquele lugar, e ela falou, nunca imaginei que você estivesse passando por isso. E talvez se eu tivesse falado com ela, ela também poderia ter me estendido a mão. Sim. Então, tá vendo como é importante que a gente diga, né, o que a gente está passando, os processos que a gente, né, está vivenciando, porque tem pessoas que não vão te ajudar, mas não olhe para elas, continue, fale para outra. Na hora certa o Senhor vai preparar alguém que vai estender a mão, assim como estendeu para mim, porque nós precisamos depender do nosso Deus, depender do nosso Senhor Jesus, mas Ele também envia pessoas para nos abençoar, Ele levanta vasos capacitados para nos estender a mão, e na minha vida foi assim, Deus usou uma pessoa para me abençoar, de várias maneiras, e com um gesto simples, me abrindo uma porta. Depois essa mesma pessoa me encaminhou para um serviço de atendimento psicológico. Olha que bênção. Então tudo eu fui ajudada por outra pessoa. Mas quem que foi que preparou essa pessoa? O nosso Deus, que sabia que aquilo ia ser importante para mim naquele momento, né? Então tudo depende dele, tudo é por ele. A Bia sabe que eu gosto de cantar, né? Sim. E tem um louvor que fala assim, ó. Foi por causa dele que eu ainda não parei, não desisti. Foi por causa dele que me levantei e decidi seguir.
Então, por causa dele, Jesus, o nosso mestre, eu estou aqui de pé, me levantei, decidi seguir. Muitas vezes pensei em parar, em retroceder, mas resolvi lutar com as armas espirituais. Me revesti todos os dias, Senhor. Me reveste da sua armadura, né? Me reveste, Senhor, todos os dias da tua graça, da tua misericórdia. E vamos trabalhar na obra, vamos, né, colocar a mão no arado e fazer a obra do Senhor. Não fique aí parado. Vamos servir a esse Deus Todo-Poderoso. O mundo está andando cada vez pior, né? Cada vez andando aí para longe do nosso Deus, para longe do seu Criador. Nós vemos pessoas que se afastam tanto de Deus que começam a ficar desfigurados, né? Começam a fazer coisas que nem parecem um ser humano mais, né? Mas nós somos a imagem e semelhança do Criador. Aleluia. Nós somos criados com tanto amor para a adoração dele. Nós somos feitos para adorá-lo. E não existe nada mais prazeroso do que nos envolver com essa graça sobrenatural. Gente, se a gente for falar aqui como não dá para explicar. É tão sobrenatural que a gente entra no quarto, começa a ler um salmo em voz alta e quando você vê, você está chorando em prantos e aquela presença vem, te abraça e a gente não consegue explicar. A gente queria saber explicar, queria traduzir para vocês quererem isso também. Mas você precisa viver essa experiência. Queira também, fala, Deus, essas pessoas estão falando, né, dessa experiência com o Senhor, eu quero também ter essa experiência, e o Senhor vai te visitar. Aí onde você está agora assistindo esse vídeo, o Senhor vai te alcançar, seja com cura, libertação, o que você precisa, se uma cura para alguém da sua família, o Senhor, Ele é poderoso, eu creio. Assim como o Senhor me libertou e hoje, para a glória de Deus, eu posso adorá-lo de todo o meu coração. É porque existe um Deus bondoso, que não nos escolhe porque a gente merece, que não nos escolhe porque a gente é melhor que o outro, não. O Senhor, Ele nos escolhe já sabendo que a gente vai errar, já sabendo a situação que a gente se encontra, mas o Senhor, Ele nos escolhe, nos chama para perto, vai nos transformando, vai nos capacitando, né? Outrora eu estava triste, jogada, sem vontade de abrir a boca nem para conversar com os meus familiares em casa, trancada dentro de um quarto, e hoje eu estou aqui, louvando ao Senhor, falando com vocês, né? Desse amor que me envolveu, e hoje eu não vivo sem. Não fico. Gente, é assim, quando a gente passa a caminhar com Cristo, e a gente quer ficar longe do pecado, porque a gente sabe que o pecado afasta o homem de Deus, né? Então, Deus, Ele está ali. Não o pecado não afasta Deus do homem, né? Porque Deus está sempre ali, mas afasta o homem, né? O homem se afasta de Deus. E aí eu fico pensando assim, gente, tá tão gostoso essa presença, esse momento que eu tô vivendo. Se eu pecar e Deus for um pouquinho mais pra longe de mim, né? Eu não quero. Eu quero ficar cada vez mais perto dessa presença, né? Falar em mistério, orar em línguas, né? E quando a gente vai pecando, se sujando, ficando longe da presença e o Espírito Santo se entristece, a gente sente tanto. Então a gente busca viver uma vida de santidade, não porque somos melhores, mas porque nós não queremos ficar longe dessa presença. É uma presença que transforma, é uma presença que alegra, é uma presença que cura, que traz paz. Eu quero que neste momento você seja envolvido com essa paz, que a paz que excede todo entendimento, essa doce paz que só Jesus tem, que ela possa te invadir aí onde você está agora, que você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus te envolver de maneira sobrenatural, que você também deseje nunca mais sair de perto dessa presença gloriosa, que é a presença do nosso Senhor Jesus. Como é maravilhoso servir a esse Deus, que você possa tomar posse da bênção, tomar posse da vitória que o Senhor tem para a sua vida, né? E que você possa aí viver grandes milagres e contar grandes testemunhos também para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém. Por esse testemunho maravilhoso. Enquanto a Fábio estava falando, eu estava aqui passando pela minha cabeça também e eu usei a mesma receita que a Fábio usou. Foi jejum, oração, Bíblia e comunhão. Sim. Sem a comunhão também a gente não consegue chegar. Sem a ajuda do outro a gente não consegue.
Porque muitas vezes nós ficamos e nos sentimos fracos. Nós somos fracos. Sim. E com as nossas próprias forças a gente não consegue. Mas com as forças do próprio Senhor e com aqueles que Ele levanta para batalhar junto do nosso lado, é que nós conseguimos. Não tem como eu falar para você outra receita. Não existe outra. A receita é a busca de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sim. Então a gente foi se fortalecendo nele, né? Porque a gente depende dele, né? Totalmente, nós somos totalmente dependentes dele. É ele que nos fortalece. É somente ele. Se não for ele, nós não conseguimos. Não tem como. Que nem eu e a Fábio antes estávamos no mundo. E se não fosse o próprio Senhor nos tocar, bater na nossa porta, insistir conosco, não desistir de nós, hoje nós não estaríamos aqui. Se o Senhor não tivesse levantado pessoas para interceder por nós, pessoas para nos ajudar, nós hoje não estaremos aqui. É muito importante nós termos em mente que não podemos nunca apontar o dedo para o próximo. Porque é uma luta muito grande para nós deixarmos o pecado, para nós sairmos do mundo, porque nós estávamos imersos lá, mas a mão do Senhor, que tem todo o poder, foi lá e nos arrancou, porque se não for o Senhor, não há como haver a transformação. Por mais que a gente tente, por mais que a gente lute, a gente não consegue sozinho. É somente com o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, que nos consola, que nos guia, é que nós podemos ir em frente, é que nós podemos ser transformados, é através de Jesus Cristo, não é através das minhas próprias forças, mas através do Senhor. Então não aponte o dedo, não olhe para os dedos que apontam para você, mas olhe para Deus, porque foi Deus que enviou o seu único filho para morrer por você, foi Jesus que se entregou por você, não foi a pessoa que está te apontando o dedo, mas foi o próprio Deus que enviou o seu filho unigênito, que veio e se fez carne, se entregou por você, porque você é joia preciosa para Deus. É joia preciosa para Deus. Não olhe para os dedos apontados, mas olhe para Deus, porque você será um instrumento nas mãos do Senhor. Hoje eu e a Fábio estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Porque muitas vezes nós tivemos que tirar os olhos desses dedos apontados e tivemos que focar naquilo que verdadeiramente importa. E ter a Fábio aqui conosco hoje, contando testemunho, é motivo de muita alegria. Amém. Mas antes de externar isso a mais, eu queria pedir para a Fábio fazer uma oração. Amém. Para a Vamos gente orar. poder prosseguir. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença nesta hora, Pai. Queremos Te agradecer por este momento maravilhoso, Papai querido, de comunhão, de testemunhos, ó Pai. Pai querido, nós somos gratos a Ti pela vida, Senhor, nova que o Senhor nos deu, Pai, pela transformação, Senhor querido, que o Senhor fez em nossas vidas. E neste momento nós queremos pedir, Senhor, pelas vidas que estão nos assistindo agora através deste canal, Pai, que o Senhor possa ir de encontro agora com a necessidade de cada um, abençoando, libertando, curando, transformando, Senhor querido, e que elas possam sentir, Senhor, a Tua presença e ser envolvidas por este amor, Pai, que nos constrange, Jesus. Nós Te adoramos, Te bendizemos e Te damos glória, porque o Senhor é quem merece toda a honra e toda a glória, e que nós possamos, Senhor querido, colher os frutos, Papai querido, deste trabalho, Senhor Pai, que a irmã Beatriz, Pai, seja, Senhor querido, continue sendo canal de bênção na vida, Senhor querido, das pessoas que assistem, Pai querido, e que o Seu reino seja expandido, que a Tua palavra, Senhor, alcance milhares e milhares de pessoas, porque nós cremos que somente a Tua palavra liberta, que somente o Senhor Jesus liberta. Por isso nós somos, Senhor, Tuas servas, somos submissas a Ti, Papai querido, e nos colocamos, Senhor, à disposição, Senhor, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser das nossas vidas. Pai, que as vidas sejam tocadas, Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura, eu declaro libertação, transformação, restauração dos casamentos, restauração dos lares, ó Pai. Pai querido, que todo mal saia da casa dessas pessoas agora, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está perturbando, tirando a paz, Pai querido, o sossego, o sono dessa pessoa, seja destruídos pelo Teu poder, Pai. Que a Tua graça, Senhor, esteja sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.
Louvado seja Deus pela vida da Fabiana. Amém. É motivo de muita alegria tê-la aqui conosco. Quero trazer mais vezes, em nome de Jesus. E eu louvo muito a Deus pela vida da Fábio. A Fábio é muita bênção nas mãos do Senhor e ela faz um trabalho admirável com os jovens, com os adolescentes. Ela tem uma empolgação, assim, é uma graça mesmo de Deus que é impressionante. De você olhar e estar perto, você já fica contagiado. Amém. Então eu tenho certeza que você, ao assistir esse vídeo, também foi contagiado pela presença do Senhor através da vida da Fabiana. E eu quero pedir que o Senhor venha te abençoar com as mais ricas bênçãos do céu. Você e a sua casa, porque vocês são instrumentos e ainda vão ser muito usados. Em nome de Jesus. É só o começo de uma grande obra em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. E eu quero pedir pra você que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que elas também venham conhecer mais de Deus, venham verdadeiramente querer buscar mais de Deus, querer viver experiências com o Senhor, experiências que verdadeiramente nos mostram que vale a pena servir a Deus, de que o Deus verdadeiro está acima de tudo e de todos e que Ele é real. Não é uma lenda, Ele é real. Amém. Ele continua operando milagres e maravilhas, assim como operou antes. Ele continua existindo e agora, mais do que nunca, Ele habita em nós. Amém. E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu quero pedir que se inscreva e nos ajude a continuar trabalhando para o Senhor, anunciando as boas novas do Reino. Que Deus continue abençoando imensamente a sua vida. Um forte abraço de sua amiga Bia, de sua irmã Fábio e de seu Pai Celestial.